O objetivo desta reunião é, naturalmente, trocar impressões sobre a situação em que se encontra aquele que é o setor mais afetado o setor económico mais afetado pela pandemia, que é o turismo, e depois todos os problemas de ordem estrutural anexo justamente à questão. Ou seja, por um lado os apoios, e esses vamos saber hoje, porque o Ministro César Vieira irá hoje anunciar. Por outro lado, as questões mais estruturais que se prendem desde logo com a TAP e em grande medida também com o aeroporto de Lisboa. Portanto, estas foram as matérias que tiveram em cima da mesa. Em relação à TAP, já sabemos que o PSD é contra esta votação no Parlamento, mas caso isso aconteça, qual é que poderá ser o sentido do voto do PSD? Como eu já tive oportunidade de referenciar, entendo que seria abrir um precedente muito grave, levar ao Parlamento uma decisão desta natureza que é inteiramente a responsabilidade do Governo, seja ele qual for, do Governo do país. E, portanto, abria-se um precedente que, 2 para amanhã, qualquer decisão era ali de braço no ar, no plenário, a decisão. E, portanto, parece que o Governo recuou nessa matéria e que não será votado no Parlamento. Acho que está bem. Coisa diferente é a apreciação que cada partido possa vir a fazer da situação da TAP. O PSD, neste momento, ainda não tem conhecimento do plano de reestruturação. Será apresentado ao PSD hoje à tarde. Não sei o grau de profundidade com que o plano vai ser apresentado. E, portanto, não sei se depois dessa reunião estamos em condições de ter uma opinião completamente fechada, porque depende do grau de profundidade. Agora, eu queria dizer o seguinte, o dinheiro que se quer injetar na TAP, de certeza, portanto, fora o resto, são 3 mil milhões de euros. Não sei se têm noção, é preciso que os portugueses comecem a perceber isto assim. 3 mil milhões de euros são 300 euros cada português. Portanto, não sei quantos estamos aqui, nós estamos aqui mais de 10 seguramente, só aqui tínhamos de coletar para aí 4 mil euros para a TAP. Aquilo que se está a falar, para lá do que possa vir depois, são 300 euros por cada português. E eu pergunto o seguinte, enfim, os cortes salariais, haverá a racionalização dos meios humanos, muito bem. E qual é a segurança que o país pode ter em meter tanto dinheiro outra vez na TAP e depois a TAP, passado 4 ou 5 meses, não vai ter uma greve de uns ou greve de outros e começar a parar, como é todo o historial da TAP ao longo dos anos, com os portugueses a pagarem os prejuízos dessas greves que são prejuízo imediato por causa dessa greve e prejuízo no futuro, porque cada uma dessas greves vai dar aumentos de salários, aumentos de salários, aumentos de salários. E eu ouvi com agrado, finalmente, um governante a dizer que os níveis salariais da TAP são muito superiores aos níveis salariais de todas as demais empresas de aviação do mundo. E isto tudo é pago com os impostos dos portugueses. Portanto, qual é a segurança que os portugueses podem ter que o plano de reestruturação é aplicado, cada um de nós vai dar mais 300 euros em média para a TAP, e que depois, passado poucos meses, a TAP não entra outra vez na mesma situação que entrou ao longo de toda a sua vida, com greves atrás de greves. Eu não me esqueço, não é, que os pilotos fizeram uma greve em 2014, de propósito, no Natal e na passagem de ano, prejudicando fortemente muitos portugueses, a quem agora estão a pedir a cada um 300 euros para ajudar. E, portanto, estas coisas têm de ser tidas em conta no momento de uma decisão destas, porque não é só os 3 mil milhões. Não são só os 300 euros que agora temos de dar. Qual é a segurança de que isto não continua na mesma? Aliás, foi por essa razão que o governo anterior privatizou a TAP, e bem, porque o historial é todo este. Este governo esteve muito mal quando reverteu a privatização e coloca Portugal outra vez na mesma situação perante a TAP, que esteve durante anos e anos e anos e anos, e os portugueses a pagar. Portanto, estes são parâmetros que estão em cima da mesa e que nós temos de ter resposta. Qual a resposta que o Governo tem para isto? Se calhar até tem, não sei, hoje à tarde haverá a primeira reunião. Portanto, eu penso que os portugueses todos têm de olhar para a TAP e têm de se sentir seguros
que se forem lá metidos os 3 mil milhões aprovados pela União Europeia, que têm de ser aprovados pela União Europeia, tem de haver segurança que isto depois não continua na mesma. E ao longo de décadas foi sempre na mesma. Ao longo de muitos anos foi sempre na mesma e foi essa a razão pela qual uma vez foi privatizada para acabar com isto uma vez para sempre. Este governo voltou atrás, já estamos outra vez com o problema em cima, já estamos outra vez todos a pagar. É isto. Sim, vamos lá ver uma coisa. Se o plano de reestruturação não conseguir ter respostas capazes que nos garantam que no futuro não será igual àquilo que foi o passado, é evidente. O ter no futuro o que tivemos no passado, acho dramático para as finanças públicas portuguesas. Repito, vou dizer, só agora, neste plano, aquilo que anunciam são 3 mil milhões de euros. Isto é, eu volto a repetir, 300 euros por português, em média, claro que não são todos 300 euros, uns pagam mais, outros pagam menos, mas em média são 300 euros por português. É isto. Portanto, e depois, se a isto somarmos o novo banco e somarmos estes buracos uns atrás dos outros, mas os portugueses não andam a pagar muito mais para isto do que para o sistema de saúde ou para o sistema de educação. Portanto, é preciso ter noção disto e sentido da responsabilidade disto e, portanto, qual é a questão em termos de governo? É responder a estas questões. A redução de salários e a redução da frota, a redução de trabalhadores não descansa, não poderá ser uma... Olha, deixa-me dizer outra coisa. Não sei se sabem, mas no layoff, os trabalhadores que estavam em layoff levaram um corte de salários de 1/3. Um corte de salários de 1/3 até 1.900 euros de salário. Porque de 1.900 para cima levaram a um corte de 100%. Certo? A TAP decidiu não cumprir isso e fazer um corte de 1/3 no salário apenas. Ou seja, alguém, e não são poucos, que ganhasse 15 mil euros por mês, ficou a ganhar 10 mil euros por mês. É disto que estamos a falar. E eu, quando digo 15 mil, não estou a ir aos salários mais altos. Certo? Cortaram 1/3, cortaram 5, ficaram a ganhar 10 mil. Os portugueses todos que estiveram em layoff levaram 1/3 até 1.900 e 100% a partir de 1.900. Bom, a TAP pode fazer isso? Pode, desde que fosse pago com dinheiro da própria empresa e ela fosse privada. O problema é que agora estão a pedir 300 euros a cada português, inclusive àqueles que levaram cortes enormes nos seus salários, para ajudar a pagar estes salários. Portanto, isto tem de haver moralidade nisto. Tem de haver moralidade nisto. Nós não podemos fechar os olhos a uma situação destas. E os portugueses estarem aqui, 10 milhões de portugueses, de joelhos a pagar aquilo que é preciso pagar. Portanto, estas coisas têm de ser ditas com frontalidade. Há quem goste, há quem não goste. Eu não gosto e por isso digo. Mas quais é que são as garantias que acha que são necessárias para que o PSD concorde com a manutenção da empresa e a viabilização deste plano de reestruturação por oposição a deixar a TAP ser liquidada? Já lhe respondi. Essas perguntas têm de ser respondidas pelo Governo. As minhas perguntas imaginemos que nós temos um plano de reestruturação razoavelmente bem feito e minimamente credível, que não tem projeções de vendas que não se vão realizar, as coisas estão equilibradas, que há os cortes de custos e está tudo equilibrado. A minha pergunta é quais as garantias para que de futuro não continue tudo como foi no passado. E tudo como foi no passado foi ainda há um mês, há 2, há 3 atrás. Ainda agora lhe estou a dizer que o layoff para a TAP não tem nada a ver com o layoff para todos os portugueses, os demais portugueses. E esses todos os demais portugueses é que estão a pagar essa situação na TAP. Isto não é correto. Não pode ser. Não pode ser. Se nós queremos chamar a isto uma democracia, em democracia não é assim que as coisas funcionam. Tem de haver igualdade de tratamento para toda a gente. Portanto, é o Governo que nos tem de convencer, não é, que a nós, estou a dizer o PSD, mas eu acho que é ao país, tem de convencer o país que se agora meter os 3 mil milhões de euros e cada um de nós der mais 300 euros para a TAP, que de futuro acabou e a TAP passa a ser uma empresa rentável. Bom, o turismo vai recuperar. Sim, o turismo vai recuperar. Mas o turismo já esteve em alta e quando o turismo estava em alta, a TAP continuava a dar prejuízo. Mas então como é? Há momentos em que nós não podemos estar sempre com muita gente com este discurso, efetivamente, do novo banco, da TAP, de todas estas situações, e depois na hora da verdade, e nós estamos na hora da verdade, não ser consequentes.
E, portanto, o país tem de ser consequente. E se o Governo não tiver capacidade para dar estas respostas e avançar, se a Comissão Europeia passar e avançar, o Governo é responsável se depois, mais à frente, tudo voltar atrás. Se não voltar atrás, o Governo é responsável aí no setor positivo, terá tomado a decisão correta. Agora, isto, eu volto a dizer, a TAP não pode continuar como foi até à data. Foi essa a razão que levou à privatização com o governo anterior, o governo PSD-CDS. E bem, em minha opinião, reverteram isto, voltaram a ter aqui um problema de todo tamanho. Eu queria ainda perguntar sobre um outro assunto, nomeadamente sobre o caso do CEF. Sim. Considera que Eduardo Cabrita tem condições para continuar no cargo de Ministro da Educação Interna? Como sabem, eu tenho sempre muita dificuldade em dizer que um ministro deve sair, porque acho que isso é da inteira responsabilidade do Primeiro-Ministro. Portanto, aquilo que eu digo aqui é o ministro Eduardo Cabrita, dada a gravidade da situação, até porque, ao que parece, não é uma situação pontual, mas é um dado padrão de comportamento do CEF que depende dele, tem de vir a público, para lá da admissão da senhora que também tardou, da diretora, tem de vir a público dar as suas explicações. Se, em face das explicações ou em face das não explicações, deve ficar ou sair do Governo, isso é o Primeiro-Ministro que deve decidir, porque quer ele saia, quer não saia, no fim é sempre o Primeiro-Ministro que é julgado por essa atitude, por ele sair ou por ele não sair. A administração interna diz que tem acompanhado desde o início do caso, este processo. O Eduardo Cabrita diz que tem acompanhado desde o início este processo. Acredita que tem sido uma atuação desde a primeira hora? Compete ao Ministro Eduardo Cabrita vir a público, explicar direitinho a sua atuação, qual foi, qual deixa de ser, o que é que pretende fazer no futuro, para que os portugueses estejam informados e possam fazer a avaliação. E depois o Primeiro-Ministro toma uma atitude e há uma avaliação também da atitude do Primeiro-Ministro. Claro, não só tarde demais, como uma coisa é ser um padrão de comportamento, ao que parece, e depois aquele caso pontual, não é, mais violento da morte da pessoa. Não percebi, agora eu peço que... Sim. Há aqui uma falha, como é evidente, essa falha é diretamente imputada politicamente, é diretamente imputada ao Ministro da Administração Interna, politicamente, não é o Ministro que comete essas atrocidades, como é lógico, e portanto ele tem a responsabilidade de emendar ou não, bem ou mal, aquilo que aconteceu. Ao que parece, esteve demasiado tempo as situações a acontecerem no desconhecimento do Ministro, que não podia ter desconhecimento, ou então no conhecimento sem ter atuado. Tudo isto nós não sabemos. A ideia de um botão de pânico merece algum comentário? Não, eu acho que o botão de pânico significa o Ministro a dizer que não tem confiança nenhuma nos agentes do CEF. Portanto, acho que isso não faz, sinceramente, acho que não é solução, que não faz sentido. Não é? Senão, a dada altura, não era só lá, tínhamos botões de pânico em muitos sítios do país. Não é? E nesta demora, tanto das respostas do Ministro como da admissão da diretora do CEF, uma tentativa de tapar este assunto, encobrir ou não? Encobrir, não, sinceramente não, porque, enfim, não está encoberto, toda a gente sabe, não é? É uma reação ao ralenti, e eu não sei se ele não fosse pressionado publicamente, inclusive é pelo PSD, se a admissão se tinha dado ou não se tinha dado, o que ainda era mais grave, não é? E o Presidente Tá. da República não tinha uma palavra a dizer sobre um caso desta gravidade? E não sabe se não disse ao Primeiro-Ministro, não faço a mínima ideia. Obrigado. Queria só perguntar uma coisa sobre as medidas, ainda não houve a oportunidade de perguntar. Considera adequadas as medidas que o Governo definiu para o Natal, ou acha que, com alguns especialistas em saúde pública, deveria ter sido definido um limite indicativo? Nossa, a posição que tomei no início foi, relativamente ao Natal, pelas características do Natal, haver um menor rigor, digamos assim, e relativamente à passagem de ano ser mais apertado. O Governo seguiu esse princípio. Sinceramente, estarmos agora a debater mais hora, menos hora, mais quilómetro, menos quilómetro, mais coisa, menos coisa, já é um pormenor, quer dizer, nenhuma atitude estaria 100% bem, nenhuma estaria 100% mal, é sempre passível de críticas, é sempre passível de apoios, e eu aqui reconheço que é muito difícil. O princípio básico está respeitado, daquilo que eu entendo que devia ser dado, há alguma oportunidade no Natal, mais rigor no Ano Novo,
mas não vale a pena dizer, olha, eu era capaz de ser mais rigoroso ainda no ano novo que aquilo que o Governo está a ser, mas já são pormenores que não vale a pena estar a entrar por aí, está bem? Obrigado.